assim, começando de fato, diz aí, Giovânia, seja bem-vinda mais uma vez. Deus abençoe sua vida. Tenho certeza que o programa será uma bênção. Vamos poder aqui conversar dentro da palavra de Deus sobre um tema muito legal e que, inclusive, é a nossa missão. É uma pergunta a ser respondida aqui. O nosso tema é possível ser santo em um mundo corrompido? O que você acha, Giovânia? É possível. É difícil, mas não é impossível. Então é totalmente possível, sim. A gente vai conversar sobre isso hoje, até porque ela tem bastante conteúdo a acrescentar. Ela faz parte do apoio lá dos jovens que vencem em Campo Grande e a gente vem responder essa pergunta que é a nossa missão. Né? Nós aceitamos a Cristo, nós somos justificados, não somos justos, mas Ele nos torna justos. Então somos justificados por intermédio de Jesus Cristo e daí em diante começa um processo, não é fácil, como você falou, mas também não é impossível, que é a santificação. E por que é tão importante buscar a santificação? Primeiro porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? E a Bíblia também diz, em Efésios, que o Senhor, Ele nos elegeu nele para que nós possamos ser santos, sabe? Irrepreensíveis. Então, assim, esse é o desejo do Senhor e sempre foi o desejo do Senhor desde a fundação do mundo, de que nós fôssemos santos. Por quê? Porque Ele é santo. E se nós somos imagem e semelhança do Senhor, como diz a Bíblia, nós devemos ser santos também, sabe? Então, assim, falar sobre santidade no mundo no qual nós vivemos hoje parece, assim, algo meio que impossível, né? Porque a gente vê um mundo tão corrompido, pessoas com um coração tão corrompido, onde praticam a iniquidade, né? Praticam tudo que é errado aos olhos do Senhor. Mas foi possível, sabe, viver em santidade no passado e é totalmente possível viver em santidade hoje em dia, sabe? Sim, até porque Deus, Ele fala pra gente, Ele deu essa ordem, se não me engano foi pra Abraão, me fugiu agora o nome, mas fala, anda na minha presença e ser perfeito. Aí a gente vira e fala, mas perfeito? Perfeito só Ele, só Deus, só Jesus foi o perfeito. De fato, a gente não vai atingir esse nível de perfeição, senão a gente que morreria na cruz. Sim. Correto? Sim. Mas andar dia após dia, buscando ser mais parecido com Cristo, essa é a missão de todo cristão. A santificação é justamente isso, é esse processo diário. É essa luta diária. A gente fala muito sobre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo fala lindamente sobre esse assunto, né? De forma muito completa, muito clara. E a gente tem até aquele exemplo dos lobos. Sim. Que é muito fácil de você compreender. Existe aquele lobo que representa o espírito, a parte espiritual, e existe o lobo que representa a carne, os desejos, as inclinações para a carne e para o pecado. E os dois todo dia estão se encontrando, estão se encrencando aqui. E qual que é a grande questão? Vence aquele que está mais alimentado. Se você não está alimentando, naturalmente falando, se você não se alimenta, você fica fraco, debilitado, você fica mais vulnerável a alguma doença, né, de repente. Então, é preciso que você se fortaleça. Se você percebe que dia a dia a carne está vencendo, é porque dia a dia ela está sendo alimentada. E como é que eu venço isso? Trocando. Você dá o alimento ao espírito. Você começa a fortalecer ao espírito. As disciplinas espirituais, como da outra vez a gente até comentou. Verdade. Então isso é extremamente necessário. E daí você vai perceber que quando o espírito está forte, aí você vence qualquer coisa. Você tá mais sensível. Isso é surreal, né, Giovânia? Sim, é verdade. Sabe, quando a gente fala de santidade assim, me vem logo Noé. Porque ele foi um homem do qual o tempo dele as pessoas tinham um coração corrompido, a Bíblia diz em Gênesis, e Noé era um homem justo. E a Bíblia diz que Noé andava com o Senhor. Então, para você se tornar uma pessoa que é santa, você precisa andar com o Senhor. E sabe do que eu me lembrei? Quando a gente fala sobre Apocalipse, né, a volta de Jesus, fala que serão nos dias como de Noé. Sim. Não é? Aí a gente olha ao redor e, claro, né, a gente já percebe sinais, né, as dores de parto. Mas a gente olha ao redor e pensa, nossa, tá ruim, né, sei lá, o mundo corrompido. E diz que vai ficar, Jesus volta quando está nos dias como de Noé. Então, ou seja, vai piorar muito ainda. A gente acha que tá difícil? Vai ficar pior. O mundo realmente, a tendência não é boa. Agora, quando nós estamos com Cristo, a gente vence o mundo. E isso da santidade é fundamental. A santidade significa a pessoa ser separada, que os interesses dela são os interesses do reino também.
Então o coração dela é totalmente mudado. E o mundo corrompido, claro, a tendência sempre é piorar. Mas, claro, a gente encontra dificuldades, né? De repente, essa pessoa no ambiente de uma faculdade... Sim. Nossa, esse daí é o que mais é falado. Quantas pessoas cristãs, de repente, nasceram na igreja praticamente, Sim. né? Converteram, tiveram um encontro com Cristo, mas chega dado o momento em que essa pessoa entra na faculdade e percebe que não estava tão preparada assim, Verdade. no espírito. E daí ela é facilmente convencida, qualquer vento de doutrina já leva ela embora e ela acaba perdendo isso. Estava no processo da santificação, mas aí deu ouvidos à coisa errada, deixou ser enganada e isso é muito triste. É verdade. Eu faço faculdade, sabe? E eu percebo muito isso, né? Minhas aulas são presenciais e eu faço numa federal, que é mais difícil ainda. Sim. Então, assim, eu percebo que as pessoas, elas vivem hoje em dia como se não houvessem amanhã, sabe? Pensando no hoje, fazendo tudo que a carne deseja, sem pensar no que pode acontecer no futuro, sem pensar na salvação, né? Assim, estando distante do Senhor, essa é a grande verdade. Mas estando naquele ambiente, eu percebo que eu posso ser luz, que eu posso ser o que a palavra de Deus diz, sabe? Filho de Deus. Então, mesmo em um ambiente hostil, muitas vezes, sabe? Nós precisamos manifestar a glória do Senhor, precisamos manifestar a presença de Deus, porque se nós carregamos o Senhor de fato, nós precisamos manifestar a presença de Deus. Mesmo em um ambiente corrompido, assim como Noé. Porque Noé, quando ele estava construindo a arca como o Senhor mandou, Noé escutou, de repente, muitas coisas. Você é um louco, você é um maluco, que vai chover nada, e não sei o que, não vai ter dilúvio nenhum. Nunca choveu, que negócio Nunca é esse? choveu, exatamente. Nunca choveu, que negócio é esse? Mas ele sabia o que o Senhor havia pedido para ele, sabe? E Noé não deixou com que as coisas que as pessoas falavam para ele interrompesse o propósito que Deus tinha para a vida dele, Estava sabe? separado para o Senhor. Sim, ele estava separado para salvar a família dele, porque o propósito de Noé era salvar a família. Isso é algo precioso, né? Se ele tivesse se perdido, fosse levado ali, nós não estaríamos aqui hoje. Sim. Então, olha só que missão poderia ter sido interrompida se ele se corrompesse, se perdesse. E da mesma forma, Deus tem algo lindo também para tratar na sua vida. Sim. De repente, Ele quer te usar como instrumento dentro lá da faculdade, como um exemplo, como uma pessoa que vai ser referência entre outros cristãos ali, que você nem sabe que são cristãos. Porque na faculdade ninguém fala. Não é? A gente percebe isso na aula. É o professor falando, e o cristão tá lá quietinho, muitas vezes. É o 007, tá lá quietinho, assim, só ouvindo, não sei o que, e daqui a pouco é levado. Sim. É preciso também ter um posicionamento e ser essa referência. Sim. O que você acha, assim, ferramentas para essa pessoa ser referência, não só na faculdade, mas qualquer ambiente que ela se encontre e percebe nisso? Poxa, esse ambiente é meio corrompido. Como que eu posso ser referência aqui? Eu acho que a principal coisa que a pessoa precisa fazer é primeiro andar com Deus. Porque se você não andar com Deus, dificilmente você vai conseguir, né? Então, se você anda com Deus, você já está ali num caminho de você facilitar, você influenciar outras pessoas, você levar a palavra. Então, o primeiro passo, creio, né, acredito que é você andar com o Senhor assim como Noé andava, sabe? Mas é você colocar no seu coração, e agora eu vou falar de... Davi também era um homem, né? Foi um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem que errava muitas vezes. Sim. Mas Davi, ele colocava no coração dele que ele precisava mudar, sabe? Ele falava algo que muito me chamava a atenção, que era assim: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Então, Davi entendia a necessidade de ter o espírito de Deus, sabe? Se você tem o espírito de Deus, se você anda com o espírito de Deus, você vai ser uma pessoa que vai ser forte para resistir a esse ambiente. Então, você precisa, assim, também... Vou trazer outro personagem, Daniel. Daniel, ele teve o nome, sabe, mudado, porque o nome dele era Daniel, mas ele recebeu um outro nome. E mesmo assim, Daniel não se corrompeu. Ele colocou no coração dele de não comer os manjares do rei, sabe? Deus não pediu isso a ele, não, mas ele colocou no coração dele. Assentou no seu coração de se separar, de ser alguém separado, de alguém que precisava fazer algo diferente. E a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Então, acho que nós precisamos disso, sabe, para a nossa geração, ter um espírito excelente, colocarmos no nosso coração o desejo de eu preciso ser diferente, preciso andar com Deus, preciso ser guiado pelo Espírito de Deus e preciso colocar no meu coração de que preciso fazer o que a palavra de Deus diz. E aí o ambiente
corrompido, ele não vai te corromper. Pelo contrário, você vai ser uma pessoa que vai ser uma ferramenta nas mãos do Senhor para alcançar outras vidas. Já diz em Romanos, para a gente não se conformar, não entrar na forma, mas transformar, dar outra forma. E isso é muito importante quando você entende que não é o ambiente que muda você, é você que muda o ambiente. Mas como você falou, para isso você precisa andar com Deus, senão não tem fundamento. Sim. E agora a gente vai para um caso, Giovani. Alguém lá de casa mandou uma situação que vem enfrentando e a gente vai ficar a par dessa situação e juntamente com a situação tem uma pergunta. E dentro da palavra a gente auxilia essa pessoa, um direcionamento dentro das Escrituras. Vamos ao caso. Diz assim: meu nome é Alice, tenho 19 anos e sou cristã. Recentemente tenho enfrentado dificuldades em fazer amizades no meu ambiente acadêmico. Estou no 2º período da minha faculdade e não consigo interagir com os meus colegas por conta do ambiente repleto de festas, bebidas e coisas mundanas. Como eu posso criar conexões sem me expor a esse ambiente impuro? Boa pergunta. Eu acredito que provavelmente ela faz presencial, né? Eu não sei se ela faz presencial, mas se você faz presencial, com certeza existe um grupo na sua universidade em que é uma célula, sabe? Em que fala da palavra. Então, assim, eu aconselho você procurar, porque de repente deve ter lá na universidade onde eu faço, tem uma célula, um grupo de pessoas que se reúnem para falar da palavra. Então aí você vai ter contato com pessoas que conhecem a palavra. Porém, todavia, entretanto, nós não podemos nos ausentar de estar com outras pessoas, sabe? Ali da sua turma, né? Então, eu vou trazer de novo o exemplo de Daniel, porque a Bíblia diz que Daniel, ele era uma pessoa que tinha um espírito excelente, mas a Bíblia diz também que Daniel, ele conhecia da cultura da Babilônia. Ele estudou a cultura da Babilônia, sabe? Daniel não foi uma pessoa assim, tapada de, tipo, eu sou de Deus. Pessoa ignorante, né? Que se fecha naquela bolha gospel. Que se fecha naquela bolha. Daniel não foi um religioso. Não, eu falo pra você, não seja uma pessoa religiosa que só você é santa, as outras pessoas não prestam. Não, você precisa ser de Deus. Primeiro, se fortaleça no Senhor e entenda que nós precisamos manifestar o reino de Deus. Se você for de Deus, o mundo não vai te corromper. É claro que você não vai escarnecer, você não vai estar numa roda onde as pessoas estão bebendo ou falando aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Mas conversar com alguém... normal, você vai conversar, você vai pôr a sua opinião, se assim for necessário, sabe? Mas não tratar o outro como inferior, inferior, repente, né? Isso, inferior porque você é de Deus e a pessoa não conhece o Senhor. Então leve a palavra de Deus a essa pessoa, sabe? Porque Daniel, ele começou a estudar a cultura da Babilônia. E ele é uma pessoa tão sábia, que ele foi solicitado diversas vezes, né? Então, assim, eu creio que é necessário a gente ter um certo cuidado, sim, né? Não fazer aquilo que é mal, não pecar, né? Mas entender que existem pessoas que estão ali que precisam ouvir uma palavra. Às vezes a pessoa vai conversar com você, vai falar que está se sentindo mal e você vai ser o canal da bênção. Posso fazer uma oração por você? Olha, a Bíblia diz isso, isso, isso. Diversas vezes eu tive a oportunidade de fazer isso, sabe? Pessoas falaram assim, pô, tô mal, tá acontecendo isso, isso. Eu falo, ó, a Bíblia diz a respeito de uma pessoa que é assim, assim, assim. Aconteceu isso e isso, mas Deus pode mudar a sua vida. Posso orar por você, vai ficar tudo bem, sabe? É a gente vestir essa roupa de santidade mesmo, não de pessoas que são religiosas. Eu acho que isso é importante. Até porque é uma maldade e uma injustiça você olhar para o outro como inferior, Sim. Sendo que ele ainda está com as vendas. Sim. Porque a sua venda foi tirada, você teve um encontro com Cristo... O outro é menor? Não, um dia você estava nessa mesma situação. Sim. Então, o sentimento que você tem é de compaixão, sim, de amor pelo próximo. E por conta disso, você ministra a palavra. Sim. E a gente não quer também dizer a palavra aquela coisa religiosa, sim, de você... Tem a expressão santarrão, né? Sim, Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, assim como Jesus, juntamente ali no Poço de Jacó, com a mulher samaritana, sim, ele não chegou dizendo, oi, Messias, prazer. Não foi assim. Começou numa conversa trivial, dentro daquele contexto onde ela veio buscar água e ele estava Sim. com sede e pediu um copo de água. Então, Sim. numa conversa trivial, como você falou, você está conversando com uma pessoa, algo natural, algo normal, do dia a dia. E aí ela fala isso, poxa, eu tô com dor, poxa, eu tô com um problema na minha família, tô enfrentando isso, aquilo. E aí você fala, posso orar por você?
Você está sendo um instrumento de Deus. Você está mostrando a diferença. E assim como você falou de Daniel, as pessoas viam a diferença dele, do grupo dele, né? Dos amigos ali. O Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esses eram os nomes babilônicos, né? Mas esse grupo era notável. A diferença que eles tinham, a diferença que eles faziam para aquelas pessoas, para o próprio rei. Então isso é notável. E você não pode ser aquele cristão que se esconde, que ninguém sabe que você é cristão, você não demonstra isso, você de repente dá até um mau testemunho, né? Ou não dá testemunho nenhum, o que também não é boa coisa. Então você precisa fazer a diferença, esse ambiente, e você não precisa, por exemplo, uns grandes movimentos. Não é isso, né? Aquele grande evento. É numa conversa, como você falou, como você foi usada para uma jovem. A vida dela foi mudada ali. Você não sabe, né? Mas você plantou uma semente que você não tem noção dos frutos que vão dar lá na frente. De repente, é uma pessoa que não conhece a Cristo, mas que Deus te usa ali, e aquela pessoa, de repente, é a próxima evangelista. É verdade. Entende? Inclusive, a gente já tem aqui um programa sobre evangelismo com o pastor Osmar, com várias dicas que você pode até aprender ali e usar no seu dia a dia, na faculdade, como é o caso da pessoa que mandou o caso pra gente, a Alice, e que Deus te use, seja uma bênção, seja luz. É muito bonito quando Jesus fala, né, pra gente brilhar a luz. Quando você anda com Deus, você tem essa luz e você brilha naturalmente. Não digo brilhar do se aparecer, não é isso. Mas as pessoas olham pra você e, poxa, se eu estiver enfrentando alguma coisa, eu posso ligar pra Giovânia. Se eu estiver enfrentando algum problema, eu sei que a Giovânia vai ter uma palavra. Então, que você seja essa diferença. Que você seja esse canal de bênção, esse canal que gera a paz, esse canal que comunica o Espírito Santo para outra pessoa. Isso é surreal. E você vai ter frutos. Isso é maravilhoso. Bom, quando a gente já está chegando aqui quase no final do programa, eu já ia emendar um outro assunto, mas quando a gente fala sobre a santidade, uma coisa que eu percebo também, e isso em todos os contextos, né, não só o lado espiritual, mas na vida como um todo, a santidade, ela gera também uma autoridade. A pessoa que ela, assim como a palavra diz, né, para que sempre sejam alvas as suas vestes, ou seja, isso fala sobre santidade, e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, isso fala sobre a unção. Nenhuma das duas coisas é por mérito, e nenhuma dessas coisas garante a salvação. Não é isso. Ah, então eu vou ser santo de tudo e é por isso que eu vou ser salvo. Não é assim. Senão você anula o sacrifício de Cristo. Agora, quando você busca a salvação, sempre manter alvas as suas vestes, a unção, nunca faltar o óleo sobre a sua cabeça, isso gera autoridade. As pessoas percebem essa autoridade e não somente isso, mas o mundo espiritual também. Porque a pessoa que não se mantém santa, separada, ela tá jogando em qual time ali? Entende isso? Poxa, tem dois times, o de Jesus e tem o time do diabo. Você tá jogando em qual time? Porque se você tem coisas do outro time, o que é isso? Você tem que decidir aonde você tá jogando, porque existe um adversário real. O mundo espiritual, ele é real. Então, quando você joga no time de Cristo, você precisa seguir, eu não digo seguir as regras, mas, por exemplo, existe essa salvação e existe a santificação, esse processo, como já falamos, e faz parte da vida do cristão, se torna um prazer ser mais parecido com Cristo. E como eu falei, santidade, ela gera também a autoridade. Aí o outro time vai respeitar também. É verdade. Então eu queria deixar essa mensagem para você, se de repente, né, você não tem vivido uma vida com santidade, né, em santidade, eu queria dizer para você que Deus te chamou para um tempo como esse, para você manifestar a glória do Senhor e viver em santidade. Por mais que o lugar onde você esteja hoje seja um mundo corrompido, seja um ambiente corrompido, mas você carrega algo precioso, você carrega a presença de Deus que é santa, e por isso Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Amém! Obrigada, Giovânia! Amém! Que programa abençoado, santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você quer ver Cristo? Você quer viver Cristo? Busque ser mais parecido com Ele, busque ser santo, separado para Ele. E você vai ver quantas coisas maravilhosas que são consequência disso. Giovânia, muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Seja uma bênção lá em Campo Grande. Inclusive, passa aqui o dia, os horários, a rede social de quem é da região. E, poxa, gostei, eu quero fazer parte. Se você quer conhecer o JQV de Campo Grande, né? O Instagram é
IGD Campo Grande, RJ. E aí nós temos os cultos que são 3 horas da tarde aos domingos, né? O endereço é Avenida Cesário de Melo, 2245. Aê, perfeito! Convite feito. Esteja presente, tenho certeza que você será muito abençoado. Amém. Pessoal de casa, muito obrigado. Nós ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!